O Senhor lutará por você. Eu tenho uma palavra dos céus para você no dia de hoje. E antes de começar essa palavra, eu quero falar uma coisa para você. Talvez se você recebeu esse vídeo é porque você está passando por alguma dificuldade. Ou talvez você vai enfrentar dificuldades. Afinal de contas, a vida é uma montanha russa. Um dia você está feliz, outro dia você está triste. Dias de bênçãos, dias de derrota. Isso é normal. Mas eu não sei qual fase da sua vida você está passando, mas aqui eu quero te passar uma mensagem que ela vai se adequar aos dias que você vai estar triste, cansado, sobrecarregado, e naqueles dias que você acredita que Deus te abandonou ou que você acredita que as coisas não estão fazendo mais sentido. Então, se você puder ler junto comigo, vai ser muito bacana. Então, pega a sua Bíblia aí em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 6. Nós vamos ler até o versículo 14. Eu quero que vocês prestem atenção nessa história, porque eu tenho certeza que você vai se identificar muito com o que está acontecendo na sua vida. Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Guarda essa palavra aqui, marchando corajosamente. Os egípcios o perseguiram, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó. Os seus cavaleiros e os seus exércitos os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zephon, ou Zefon, não sei como se pronuncia. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi porque não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? Então preste atenção aqui também, para que morramos neste deserto. O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Eu não sei se você prestou atenção no que a gente acabou de ler, mas isso aqui é extraordinário e eu vou destrinchar isso aqui para você entender o porquê Deus vai lutar por você e o porquê você tem que ficar calmo, você tem que ficar tranquilo. Esse versículo aqui que a gente leu, esse capítulo, fala sobre o povo de Israel, né, que estava no Egito como escravo e Moisés, né, estava sendo instrumento de Deus para os libertar. Show, até aqui tudo bem. A travessia do Mar Vermelho estava prestes a acontecer, né? Porém, Deus endureceu o coração de Faraó, então Faraó decide ir atrás dos israelitas e exterminar eles, né? Matar todos eles, né? E acontece uma coisa bem interessante, né? Aqui fala no versículo 8... Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. E se você colocar isso no contexto da sua vida hoje, o que acontece, né? Se nós olharmos na história, Moisés recebeu ali uma instrução do Senhor. E isso acontece também muitas vezes conosco. Deus fala conosco. Deus diz coisas para nós. Deus usa pessoas. Deus usa palavras. Deus usa o que Ele quiser para chamar a tua atenção. Deus pode usar o que Ele entender que vai chamar a tua atenção para você ver que é Ele falando contigo. Só que aqui tem algo bem interessante. Quando Deus fala conosco, nós temos uma característica muito marcante, que é de marchar corajosamente, assim como os filhos de Israel aqui fala. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Isso também acontece com você. Eu não tenho dúvida de que quando você ouve uma palavra de Deus, você fala assim: cara, agora vai, agora é o momento, agora vai dar certo, agora eu vou começar a prosperar, agora eu vou começar a ter uma família, agora eu vou começar vai começar a acontecer as coisas na minha vida, e você sim fica feliz, e você sim estufa o peito e fica corajoso. Afinal, é o próprio Deus falando contigo. Mas aqui tem um detalhe muito interessante, que no decorrer dessa passagem, eles perceberam que o povo do Egito estava perseguindo eles. Ou seja, eles ficaram com medo. E olha o que eles falam. Será
que foi por não haver sepultura no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? Isso aqui é uma pergunta. Então vamos colocar no contexto da tua história hoje, da tua vida hoje. Deus já te deu uma palavra. Deus te deu uma promessa, Deus te deu um direcionamento. Só que você começa a olhar para trás e você começa a ver os inimigos, as perseguições, os problemas, as tempestades. Você começa a se assustar. E aí o que você começa a fazer? Você começa a se questionar naquilo que Deus te entregou. E agora eu quero fazer uma pergunta. Por que eu e você somos assim? Deus fala, Deus mostra, Deus diz, e eu e você a gente fica pensando coisas que não fazem sentido, coisas que não fazem menor sentido, como por exemplo isso aqui. Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? Isso aqui é uma pergunta de desespero, isso aqui é uma pergunta de uma pessoa incrédula. E quantas vezes nós não somos assim? Nós recebemos uma direção, uma palavra, e nós começamos a fazer perguntas negativas, nos questionando daquilo, olhando para trás, olhando para as coisas que já aconteceram e ainda se perguntando se vai acontecer. Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que servamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Vocês têm noção do quão isso se adequa à nossa realidade hoje? Porque eu tenho certeza que às vezes Deus vai lá, começa a mover coisas na tua vida, começa a mover coisas na tua história, e você tá ali desfrutando daquilo e do nada começa a acontecer um monte de coisa errada. Do nada começa a dar errado, do nada começa a ir tudo contra aquilo que Deus estava falando, as pessoas se revoltam, você perde o trabalho, acontece um problema aqui, acontece um problema ali, e você fala assim, mas Deus, não foi você que falou, não foi você que disse que eu ia ser, não foi você que me deu uma palavra, você usou pessoas, era você, por que não está acontecendo? Por que não tá fluindo da maneira que deveria acontecer? Os israelitas estão com o mesmo sentimento, eles estão pensando o quê? Peraí, Deus nos tirou do Egito, nos mandou vir para um deserto. Eu tô olhando para trás e tá vindo umas pessoas com 600 carros de guerra querendo me matar? Cara, o que está acontecendo? E nós também somos assim, nós também agimos dessa forma. Nós nos questionamos quando as coisas não saem da forma como a gente acredita que seria. E aqui é um ponto muito importante. Eu e você somos muito habilidosos em ser criativos, porque a gente fica imaginando coisas que nem vão acontecer, que nem são aquilo que está na cabeça de Deus, na mente de Deus. A palavra fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então a gente fica pensando coisas que não é o que Deus está pensando, não é o que Deus está planejando. E isso é em vão. Moisés ele chega no povo e ele fala bem assim, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O que Moisés está falando? Eu sei que a gente saiu do Egito, eu sei que a gente tá aqui no deserto, eu sei que o povo do Egito tá vindo aqui pegar nós, nos matar. Tá, eu sei, mas fica tranquilo. O que ele fala? Não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor fará. E ele termina dizendo, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Então, eu imagino Moisés assim, cara, na leveza, tranquilo, sabe por quê? Moisés viu coisas que as pessoas não viram, Moisés teve experiências que as pessoas não viram, então ele sabe que o Deus vivo é capaz de fazer o impossível para que eles pudessem sair daquela situação. E agora, eu coloco isso na tua história, na tua vida. Cara, quantas coisas você já não viu Deus fazer? Quantos milagres você já não viu? Quantas vezes Deus já não falou contigo? Quantos testemunhos de pessoas chegaram até você e falaram, cara, Deus fez isso na minha vida. Deus fez isso na minha vida. Eu estava prestes a morrer e agora eu vivo. Quantas coisas você já viu Deus fazer? E você continua se questionando se Deus vai mover, se Deus vai fazer, se você vai chegar, se a promessa vai se cumprir. Fica calmo, não tenha medo, fique firme. Você por acaso já não viu as coisas que Ele fez? Você já não conseguiu ver o próprio Deus vivo colocando a mão na tua vida em situações que você nem imaginou? Por que você acredita que nos próximos desertos Ele não vai mais mover? Ou Ele simplesmente vai erguer as mãos e falar assim, chega, cansei de você e pronto, vai lá e se vira? Não!
O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O meu dever e o seu ficar calmo por um motivo, porque se nós nos desesperarmos, estamos mostrando a nossa falta de fé. Olha para a tua vida hoje, talvez você está passando por um desafio, um problema, e você acredita que você está sozinho, você está perdido, ou que o Senhor não vai lutar por você, mas na verdade não, muito pelo contrário. O Senhor lutará por você. Ele que te deu a palavra, Ele que te deu a promessa. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então fica tranquilo, descansa em Deus. A minha missão e a sua é descansar em Deus. Se eu e você não descansar em Deus, nós vamos descansar em quem? Então começa a refletir isso na sua vida hoje. Se está acontecendo um desafio, está acontecendo um problema, se Deus te deu uma palavra, se Deus falou, cara, por que você está temendo? Por que você está com medo? Por que você está fazendo perguntas negativas para tentar... você mesmo se auto-sabota. Você mesmo fazendo isso acaba se auto-sabotando. E é muito normal isso acontecer. Porque de fato, quando nós estamos no deserto, nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos pressionados e nós nos sentimos cansados. Então as perguntas, elas realmente vão acontecer. Esses pensamentos realmente vão surgir. Mas entenda uma coisa, o Senhor lutará por você. O Senhor, Ele está te direcionando. Por acaso não foi Ele que te deu a vida? Por acaso não foi Ele que te deu a possibilidade de existir? Se você está assistindo assim, mano, entenda uma coisa. Se você está assistindo essa mensagem aqui hoje, é porque Deus quer alguma coisa com a sua vida. Tá entendendo? Entenda uma coisa, Deus poderia ter entregado esse vídeo para qualquer outra pessoa, Ele entregou para você. Ele poderia ter entregado para qualquer ser humano, Ele entregou para você. Você nem poderia ter nascido, mas Ele escolheu você. Ele tinha muitas opções, mas Ele escolheu você. Então se Deus te deu vida, se Deus te deu promessa, se Deus te deu palavra, ou se você só está aqui assistindo esse vídeo, Deus quer lutar por você. O povo de Israel, os filhos de Deus, Deus está disposto a fazer isso. Sabe qual que é a ação que você tem que fazer agora? Ficar calmo, descansar, entregar isso nas mãos do Senhor. Entrega, fica calmo, descansa, se entrega mais ao Senhor, ora mais, jejua mais, se entrega, lê mais a palavra e descansa em Deus. A palavra fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus não mente. Deus nunca falhou uma promessa que está aqui na Bíblia. Eu nunca vi. Se tiver, me mostre. Aqueles que se entregam ao Senhor terão recompensa devida, tanto na terra como nos céus. Muito obrigado por assistir esse vídeo e Deus abençoe.